Olá pessoal, bom dia, paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos vocês. Estamos aqui hoje, dia 27 de abril, segunda-feira, para a glória de Deus. Uma ótima segunda-feira para você. Não saia desse vídeo, fique até o final, porque com certeza Deus ele vai falar ao teu coração. E o nosso tema de hoje é essência. E nós podemos nos colocar na presença de Deus nesse momento para ouvir essa mensagem. Graças a Deus. Gente, focar no que realmente importa, a nossa vida espiritual. Nós podemos fazer com muita dedicação e excelência, podemos dizer, todas as áreas da nossa vida. Mas nós temos que entender que em primeiro lugar é Deus, em primeiro lugar é a nossa vida espiritual. Porque se eu estou com o meu espiritual bem, se eu estou com a minha vida espiritual fortalecida em Deus, então com certeza eu vou conseguir aí agir certo em outras áreas da minha vida, e mesmo nos dias mais difíceis que podemos viver, nós vamos ter essa paz, essa confiança, porque temos aí essa essência que é primeiro Deus na nossa vida. Hoje a minha Bíblia está aberta lá no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 8, aonde diz o seguinte: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Gente, aqui está um convite para a nossa intimidade com Cristo. O Senhor, Ele é a nossa essência. Por isso eu coloquei o tema de hoje, essência. E hoje nós podemos refletir um pouco mais aqui sobre qual tem sido a tua essência, qual tem sido a minha essência, E nós precisamos ter essa intimidade com Deus. Nós precisamos colocar dentro do nosso coração e se perguntar: eu estou buscando a Deus pelo que Ele é ou apenas pelo que Ele pode fazer? E muitas das vezes nós nos pegamos somente pedindo, Pedindo e pedindo para Deus. Mas a nossa essência tem que ser amar a Ele, buscar a Ele, interceder por Ele, não pelo que apenas Ele pode fazer, mas pelo que Ele exatamente é, que Ele é tudo na nossa vida, Nós precisamos ter essa reflexão de hoje. E a nossa palavra-chave de hoje é intimidade. Coloca aí nos comentários, por gentileza, intimidade. Participe desse devocional, porque com certeza vai ser uma bênção na sua vida. Com certeza Deus ele vai falar muito ao teu coração. Nós precisamos colocar dentro de nós, Nós precisamos colocar dentro do nosso coração. Eu preciso ter a minha identidade de filho. Eu preciso buscar por essa presença do Senhor Jesus. E esse versículo hoje, ele nos traz aí uma promessa, Uma promessa condicional, podemos dizer assim. O primeiro passo é nosso, mas a resposta é dele e é garantida. Sabe, Deus, ele está esperando apenas um movimento nosso, uma atitude nossa. A palavra diz que se nós buscar a Ele, Ele vai se aproximar de nós. Então, tudo que nós puder fazer para nós nos aproximar de Deus, nós temos que fazer. Nunca podemos achar que uma oração no dia, nunca podemos achar que só porque eu venho aqui assistir o devocional ou eu vou o domingo na igreja, que isso é o suficiente. Não, nós precisamos, buscar cada dia mais. Porque nós vivemos, gente, num mundo barulhento, Nós vivemos num mundo de preocupações, de cobranças, de
vozes, né, à nossa volta, notificações. Não tem o celular que toda hora chega uma notificação? Assim é na nossa vida, né? Toda hora vai ter ali uma notificação para nós, mas nós precisamos colocar dentro do nosso coração e pedir para que Deus venha nos fazer com um coração e uma mente tão sensível à voz dele, que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos, sabe, daquele momento que não só a gente falar com ele, mas a gente dar ouvido àquilo que ele tem para nos ensinar, para nos mostrar. E a palavra ali, ela está nos orientando, né? Ela está nos colocando ali uma reflexão no nosso coração, na nossa mente de hoje, e que nós venhamos entender. A palavra diz que nós temos que limpar as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purificar o coração. Olha que interessante, né? Se eu me aproximo de Deus, ele se aproxima de mim. Mas ali o versículo diz pecadores. E quem são pecadores? Somos nós. Nós somos pecadores, nós somos falhos, mas nós precisamos entender. E pastor, o que seria esse limpar as mãos? Limpar as mãos se refere ali a ações, né? Comportamentos práticos, digamos. Nós precisamos nos limpar de nós mesmos, precisamos tirar de nós tudo aquilo que não vem dele, tudo aquilo que nos tira essa intimidade com Deus, tudo aquilo que nos faz aí ir perdendo a essência que é o amor de Jesus. Nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos afastar da nossa vida. A palavra está nos orientando também que nós devemos purificar o nosso coração. Refere-se às intenções internas e à sinceridade do nosso pensamento. Sabe, o Senhor, ele conhece o nosso coração, ele conhece a nossa mente, o que se passa dentro de nós. Mas nós precisamos, sabe, na prática, nós precisamos colocar dentro de nós que tudo aquilo que para uma intenção ruim, que nós não venhamos ter isso. Nós precisamos ter intenção boa, porque por mais que a gente como pecador erre, falhe, mas nós vamos estar aí na busca constante, diária, de com muita sinceridade, a gente fazer as coisas certas, né? Nós fazer o que agrada a Deus. O versículo também nos fala sobre a mente dividida. É um alerta sobre a tentativa de viver entre dois mundos ou propósitos diferentes, sabe? Nós precisamos colocar dentro do nosso coração. Eu quero ter intimidade com Deus, mas para mim ter essa intimidade com Deus, sabe? Eu tenho que ter essa iniciativa de buscar em Deus, sabe? E ouvir o que Ele tem para nos dizer, ouvir o que Ele tem para falar ao nosso coração. Muitas das vezes nós nos preocupamos tanto com tantas coisas e acabamos aí nos deixando a nossa intimidade cada vez enfraquecendo, podemos dizer assim, sabe? Se você não convive com alguém, não tem como você ter intimidade com essa pessoa, né? Não tem como. Para você conviver com alguém, você precisa, para você ter a intimidade com alguém, você precisa conviver, você precisa conhecer as pessoas, né? Aí você vai tendo uma certa intimidade. E com Deus é a mesma coisa, né? Nós precisamos buscar a Ele, precisamos ter essa vida de fato constante com Ele, para que nós venhamos se aproximar dEle e Ele vai se aproximar de nós. A palavra diz, né? Aproximem-se de Deus, Ele se aproximará de vocês. Ou seja, mas para mim me aproximar de Deus, eu preciso purificar meu coração, eu preciso lavar as minhas mãos, ou seja, deixar de praticar aquilo que não vem dEle, aquilo que, sabe, não condiz com o Espírito Santo. Então eu tenho que deixar, eu tenho que, sabe, fazer a vontade do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Eu posso orar por você, eu quero abençoar a sua vida, fazer uma oração especial para você. Com certeza Deus ele vai ouvir essa oração, e quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, então com certeza
mais nós vamos agradar a Ele, mais nós vamos estar tendo essa intimidade com Deus. Feche os seus olhos, se for possível, e vamos juntos fazer uma oração para o Senhor Jesus nessa manhã de segunda-feira, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, com um coração sincero e pedindo ao Senhor, ó Pai, ter misericórdia de nós. Nós confessamos, Pai, que muitas das vezes nós nos perdemos na correria e estamos tão longe da Tua presença. Mas hoje, Pai, nós decidimos dar um passo em Tua direção. Tira de nós, Pai, tudo que não vem de Ti, nos traz a leveza, meu Pai, do Espírito Santo. Pai, limpa os nossos ouvidos espirituais, para que nós venhamos sentir a Tua presença, mesmo que nas pequenas coisas, Pai. Mas nós não queremos apenas saber de Ti, nós queremos conhecer ao Senhor de verdade. Nós queremos ter intimidade contigo, Pai. Por isso a nossa palavra-chave de hoje é intimidade, que é o que nós precisamos ter com o Senhor. Então nos ajuda, Pai, nos fortalece. Faça, Pai, sempre a Sua vontade em nossas vidas. E hoje estamos aqui, Pai, nesse devocional, pedindo, Pai, que o Senhor venha se aproximar de nós. Ah, Deus, se aproxima de nós. Venha fazer morada, meu Pai, no nosso coração. Venha fazer morada dos nossos pensamentos. Que nós venhamos, Pai, de fato e de verdade, nas práticas, fazer diferente. Que nós venhamos praticar a Tua palavra. Que nós venhamos Te obedecer, Senhor. Como nós precisamos ser obedientes a Ti. Mesmo, Pai, que tudo à nossa volta nos leve para longe da Tua presença, mesmo que todos os nossos afazeres, a correria do dia a dia, os compromissos que temos, mesmo, Pai, que talvez isso nos leve para longe de Ti, que nós não venhamos se perder no meio do caminho, não, Senhor, que nós venhamos sempre lembrar da essência que é a Tua presença, da essência que é o Senhor em nossas vidas, Pai. Não nos deixa pisar em lugares aonde perderemos a intimidade contigo. Não deixa, Pai, nós andar com pessoas que vai nos fazer perder essa intimidade com o Senhor. Não, Pai. Nos ajuda, nos abençoa e nos fortalece. É isso que nós Te pedimos e Te louvamos em nome de Jesus. Você que crê e recebe, diga: eu recebo e obrigado, Jesus. Deixe o seu obrigado, Jesus, aqui nos comentários. Eu desejo a todos vocês uma ótima segunda-feira. Eu te espero amanhã, às 6 da manhã, no nosso devocional Prioridade. Acredito que agora essa semana já vamos normalizar e voltamos aí com os nossos devocional em vídeo e com certeza Deus ele vai abençoar. Um beijo no teu coração, uma ótima semana a todos e até amanhã.